Mas Deus ele faz como quer e da forma que quer. Então, é um prazer também conhecer o nosso querido irmão Samuel, nosso pastor, que fala muito bem do irmão, viu? Tu és uma bênção na mão do Senhor. Toda a igreja, Deus possa abençoar, né? E o pastor Fábio, o pastor Marcelo, é o companheiro que Deus colocou aí na minha vida, né? E lá, quando nós estávamos em Cuiabá, o Senhor estava comigo lá, né? Era o Moisés, né? Então, Josué tem que estar perto de Moisés. Então, quando eu vou nos lugares, sempre vamos lá, nós estamos juntos, né? E tem sido maravilhoso essa amizade sincera. E a mensagem que ele pregou lá na sede lá, que eu falei para ele, se tivesse sido aqui nessa igreja, meu Deus do céu. Então, grande responsabilidade, né? Eu sei que os dois aqui são pregadores, e eu sei também que o irmão Lê é uma bênção na mão de Deus. Mas, irmão, sem mais delongas, vamos ao texto. Salmo de número 119, apenas um verso. Versículo 89, Salmo de número 119, versículo 89, apenas um verso. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Querida igreja, amados irmãos, igreja do Senhor, todos vós que amais a palavra, todos vós que buscai ao Senhor com verdade, com interesse, com sinceridade. Antes de adentrar no texto, deixe-me trazer rapidamente um quê de conhecimento. Sempre, costumeiramente eu faço isso. É importante e é necessário que o pregador traga algum quê de conhecimento sobre o livro ou sobre o personagem. O livro dos Salmos, do original, significa terlim, ou seja, louvor. Salmo de ao Senhor, louvar ao Senhor, ou livro dos louvores. Ele está incluído entre os livros poéticos, assim como Cantares, Cântico dos Cânticos, assim como Jó, assim como Salmo. Então ele é um livro poético, uma poesia lírica espiritual, através de louvores. Então, não pode ser dividido em capítulos, são 150 louvores, 150 orações, 150 súplicas, né? Pode ser dividido em algumas classificações, como a maioria são composição de Davi. 74 salmos de Davi, cujo nome é amado de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus, chamado, escolhido ou separado para a realização de uma grande obra e de um grande projeto. 48, um é de Salomão e os outros são anônimos. Salmo de Asaf, são 12. Os levitas coraitas também são 11. O Salmo 1, eles dão intitulado, que foi Moisés que compôs ele. Um salmo de Etan e um salmo de Emã. Então, o Salmo 119 é um poema composto por 176 versos. Utiliza o alfabeto hebraico para organizar os 22 parágrafos de cada letra. Além de ter um valor numérico, cada letra desse alfabeto hebraico, ele traz um significado que se manifesta nos seus versículos. Ou seja, a palavra Lamed, que está no capítulo 89 até o versículo de número 104, ele tem um significado real. É a 12ª palavra do alfabeto hebraico e significa ensinamento, recomendação, instrução, aprendizado. Então, antes de começar a pregação, uma coisa já entendi da parte de Deus, irmão. Deus ele quer nos ensinar algo, Deus ele quer nos mostrar algo. Você sabe que Jesus com 12 anos de idade, ele pregava com autoridade, não como os fariseus, como os escribas. Apesar de que Jesus falou, meu povo é por não ter conhecimento. Ele disse certa feita, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E sempre Jesus deixou claro que nós precisamos aprender dele. Então, eu entendo aqui já, na introdução, que Deus, ele quer, deseja, ele tem interesse de nos mostrar algo. Ele quer nos ensinar algo, e nós temos que estar atentos para saber o que Deus quer falar e dizer. Então, agora, observe que esse salmo não tem uma autoria específica, é um salmo anônimo. Os levitas que foram chamados, escolhidos, separados por Deus para a realização dessa obra, eles estão louvando. Então eles estão fazendo o ofício na qual eles foram chamados, o exercício do seu ministério, porque o louvor é um chamado, é um ministério. E a Bíblia diz que Deus habita em meus louvores. Eu acredito que Deus estava feliz e alegre quando o salmista estava louvando. Que quando nós estamos louvando e adorando, Deus ele se alegra, Deus ele se revela, Deus ele se manifesta, Deus ele se faz presente. Então, os instrumentos dele, aleluia, eram instrumentos consagrados, separados e específicos para essa obra. Então, a
Agora, o salmista, mediante a uma situação, mediante a uma circunstância, mediante, aleluia, uma experiência pessoal, não é a experiência de outro, é a própria experiência dele. Ele começa agora, eu quero entender, imaginar e conjecturar, que ele pega a sua harpa, aleluia, ele pega o seu tamborim, ele pega o seu saltério, ele pega a sua harpa, ele pega a sua gaita de fole, e começa ali agora em uma poesia espiritual e lírica, e começa a elevar a Deus algo que está dentro do seu coração, algo que está dentro da sua alma, e ele começa a louvar a Deus, a adorar ao Senhor, e eu quero entender que Deus está alegre com isso, e ele começa a expressar, e no versículo de número 89, a palavra diz assim: para sempre, Senhor, a tua palavra permanece. Ou seja, a palavra sempre, no original do Aurélio, significa na totalidade, perpetualmente, em todo instante, sem cessar, continuamente. É como se ele dissesse: a tua palavra sempre estará perpetuamente nos céus. Ou seja, capítulo 2, capítulo 3, versículo 1 fala assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e exortar. Salmo de número 119, versículo 25 fala assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada aguda de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. A palavra, capítulo 17, versículo 7 de João: santificam na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Oh glória a Deus, e deixa eu falar a palavra de Deus para ti. Aleluia. O que move a igreja, o que move o nosso coração, o que move a nossa vida, o que move, tudo é pela palavra de Deus. Tudo é pela palavra. É pela palavra. Não é a minha palavra como fogo que consome, e como martelo que esmiuça a penha. É pela palavra. É pela palavra. Alguém está querendo mudar, alguém está querendo arrancar, querendo tirar, querendo distorcer, mas aqui a igreja, a Assembleia de Deus, no setor industrial, ainda acredita que nós somos totalmente restritos, nós somos orientados e direcionados pela palavra de Deus. Levante a mão, levante a mão. É a palavra que muda, é a palavra que regenera, é a palavra que modifica, é a palavra que vivifica, é a palavra que transforma, é a palavra que opera, é a palavra que realiza, é a palavra que transforma, é a palavra que opera, é a palavra que trabalha, é pela palavra. Eu já sei com a graça de Deus, essa graça de Deus. E essa mesma palavra, a fé pelo ouvir a palavra de Deus, ela já começou a entrar no coração de alguém, e alguém já começou a entender. Ela vai nas entranhas, ela vai na alma, na junta, na medula. Levante a mão. Esta palavra, os céus proclamam a tua glória, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Tudo é pela palavra, irmão. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Nós somos regidos pela palavra, nós somos orientados pela palavra, nós somos direcionados pela palavra. É a palavra que faz, é a palavra que tira, é a palavra que arranca, é a palavra que destrói, é a palavra que opera, é a palavra que vai, é a palavra que sobra, é a palavra que entra, é a palavra que tira, é a palavra que volta, é a palavra que levanta, é a palavra que ergue, é pela palavra. Vai sentindo aí. Eu já sinto liberdade aqui, pastor. É pela palavra, irmão. E a última palavra de Deus na tua vida fica na promessa, porque se ele falou, confia. Maior que te chamou, maior foi o que te escolheu, maior foi o que te separou, maior foi Deus. Então, sai.
fidelidade. A cada manhã grande é a tua fidelidade. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ei, irmão, deixa eu falar para ti. Constância em compromissos assumidos com o outro. Você pensa e imagina que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que Deus te separou, que Deus te tirou lá daquela situação para nada, para ficar assim, dessa forma, dessa maneira. Você que pensa, ei, Odaça, ele disse: ninguém me confessa diante de Deus, diante dos homens. Eu confessarei diante de Deus, diante do Pai. Mas aquele que me negará, eu também negarei. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Deus tem negócio com quem tem negócio com Ele. Se você ainda pai, Deus tem negócio contigo. Deus tem plano. Levante a mão, levante a mão. Levante a mão, levante a mão. Levante a mão, dá uma constância em compromisso assumido com o outro. É como se Deus dissesse para alguém assim: tenho meu compromisso contigo, tenho meu negócio contigo. Essa coisa é determinada por Deus. Então se apressa a fazer. Eu quero falar desse Deus de fidelidade. Eu quero falar que ainda que nós nega Ele, mas Ele continua fiel, Ele continua leal, Ele continua sendo o mesmo. Eu quero falar para alguém que chegou aqui: ei, não vai cair, a promessa não vai cair por terra, porque quem te chamou foi Deus. Fiel é o que te chamou, fiel é o que te escolheu, fiel é Deus que vai te ajudar. Levante a mão. Ele é o Deus de fidelidade que cuida, que zela, que supre. Ele falou para Jeremias: o que vê, Jeremias? Eu vejo uma vaga de amendoeira, viste bem, porque eu venho com a minha palavra para cumprir. Ei, irmão Samuel, ele é o Deus que cuida, irmão, nos mínimos detalhes. Aquele povo lá no deserto não faltou nada, não faltou água, não faltou pão, não faltou maná, não faltou, aleluia, o ar-condicionado que era a nuvem que descia, não faltou a coluna de fogo para aquecer o povo, porque Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que cuida. Deixa eu ver. A irmã de verde lá, viu, irmão? Deus tem compromisso contigo, serva de Deus. Deus tem negócio contigo na terra. E Ele não vai te deixar até que Ele tenha cumprido com a palavra na tua vida. Mas Deus tem negócio contigo na terra. Ei, alguém não entendeu, mas quem compreendeu? É Deus de fidelidade, pastor Fábio. É Deus de fidelidade. Quando alguém pensa que acabou tudo, quando alguém se alegra, aleluia, que prepara a forca, que nem a mão preparou quando maloqueu, Deus está lá, quebrando todo o arco, desfazendo todo o plano diabólico. Ai, meu Deus do céu, quando alguém estava lá em câmara secreta orando, Deus disse: eu vejo que eles estão lá preparando planos contra a tua vida. Mas Deus ia lá, Ele desfazia tudo. Ele dizia assim: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros do fogo e digo: aquietai-vos e fazei que eu sou Deus. Deus está desfazendo o arco do inimigo que foi preparado. Levante a mão. Deus está desfazendo o arco que foi preparado para matar alguém. Alguém que chegou aqui nessa noite, tu ia morrer. Tu ia descer a sepultura, mas Ele te trouxe aqui dizendo: te livro mais uma vez. Ei, aquela irmã que está lá, aquela que está lá no meio, lá, Deus é Deus de livramento. Dá um abraço naquela irmã lá, irmão. Dá um abraço naquela irmã lá e fala para ela que Deus é Deus de livramento. Porque o arco do inimigo estava preparado para matar ela mesmo. Mas Deus diz assim: eu sou livramento na casa dela, na vida dela. Eu desfaço ela mesmo. Dá um abraço nela aí. Você pode sentir nessa noite o cuidado de Deus. Meu Deus. Você pode sentir o cuidado de Deus. O Deus que cuida, o Deus que vela, o Deus que não deixa, o Deus que não abandona, o Deus que não rejeita. Pode mamãe esquecer-se do seu filho que amamenta, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Deus jamais esquecerá de ti, irmão. Deus jamais esquecerá de ti, porque Ele tem contigo na terra. Deus jamais se esqueceu. Não pensa tu na tua indagação, no teu questionamento que Ele esqueceu, não. Ele vai tratar e Ele vai trabalhar no tempo oportuno. Filha, Pai, meu Deus. Eu estou sentindo uma graça aqui, pastor Fábio. Eu estou sentindo uma graça aqui na raiva local. Eu estou sentindo uma graça aqui, é uma presença de Deus. Eu estou sentindo uma presença de Deus. Deus está quebrando o coração de pedra hoje. Deus está quebrando o coração de pedra, colocando o coração de carne e soprando o Espírito
Deixa eu me falar algo da parte de Deus. Ele é conhecido como Senhor dos Exércitos, General do General. Ele nunca entrou na guerra para perder. Quando eu fiquei com Deus e zombei, ele falou assim: coisa horrível é cair na minha mão. Coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. Eu nunca vi até hoje alguém se levantar contra esse Deus e ficar de pé. Ele cai. Ele se prostra, ele cai. Aleluia. Davi falou: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quando ele vem, ele é grande, parece. Ele tem a lança, ele tem espada. Mas eu tenho algo que eu vou, aleluia. Eu vou pegar essa pedrinha pequenininha assim, parece nada, né? Ele assim falou. Aí eu vou começar a rodar. Aleluia. E naquele momento o Espírito Santo se apoderou dele, irmão. Aleluia. Uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela é muito mais poderosa do que um exército. Aleluia. Ela é muito mais poderosa do que um exército. Porque eu lembro até hoje, o meu irmão fez uma situação lá no Nordeste. E alguém queria matar a nossa família, pastor Marcelo, por causa dele. E eles foram lá e ameaçaram e disseram assim: vamos matar todos, por causa dele. E aí eu disse: agora? Comecei a orar, jejuar, clamar, levantei a igreja em oração. Todas as vezes que eu ia para a igreja, irmão, este é o melhor lugar para você estar. Deus também dizia assim: olha, eu fui lá e te livrei. Eu via o carro chegar na porta da minha casa com homens armados para matar, para destruir. Teve um dia que eu pensei assim: agora acabou tudo, eles vão chegar, vão matar por causa de alguém e vai destruir todo mundo, vai matar todo mundo. Como pensa que não? Eles não conseguiram fazer nada. Deus falou assim: eu desfiz o plano, aleluia. Eu não dei ordem, mas eu dei livramento. Quando Deus ele dá uma ordem para alguém, irmão, ele tem que cumprir a ordem de Deus. Deus ele não perde, ele manda, aleluia. E quando ele manda, está mandado. Quando ele fala, está falado. Quando ele diz, está dito. A palavra dele não cai por terra, não cai. Ele não é homem para que minta, irmão, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura não diria, não falaria, e não falaria, não cumpria. O que Deus falou vai se cumprir na íntegra, na tua vida, na íntegra vai cumprir. Mas Deus ele vai trabalhar na tua vida, tá? Porque está acontecendo uma situação contigo, e tu estás com uma dúvida, e tu estás confuso, e tu estás perguntando para Deus: como que vai ser, como que será? Deus está dizendo: vou colocar tudo no devido lugar, fica tranquilo, porque eu sou resposta. E tu ia por essa que tomou uma decisão, mas não era de Deus, e Deus não permitiu que tu tomasse essa decisão. E Deus falou assim: freia um pouco, segurei um pouco ele, porque ainda não é o momento não, mas vai chegar o momento quando Deus fala, irmão. Quando Deus ordena, está ordenado. E existe, pastor Marcelo, ai meu Deus, eu tenho autoridade para falar aqui. Eu vou falar aqui, meu pastor Fabrício, eu tenho autoridade de Deus para falar aqui. Eu quero ser boca de Deus, eu quero ser pregoeiro, eu quero ser atalaia, eu quero ser pregoeiro, porta-voz. Existe uma ordem de Deus aqui sobre esta igreja. Existe uma ordem de Deus que vai ter que ser cumprida. Capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis. Ordenou o Senhor Deus ao homem que não coma toda a árvore do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Deus ordenou e teve que se cumprir. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Assim o Senhor ordenou para aquele profeta, dizendo: não comerás pão, não beberás água e não voltarás pelo mesmo caminho. Ele não cumpriu a ordem de Deus e morreu. É muito perigoso quando nós não atentamos e obedecemos a voz do Senhor. No capítulo de número 2, versículo 10, Deus ordenou, aleluia, aquela baleia que vomitasse Jonas dentro do ventre. Existe uma ordem de Deus que tem que ser cumprida. Existe uma determinação de Deus aqui sobre esta igreja que não pode ser anulada. Levante a mão. Existe uma determinação de Deus aqui que não pode ser adiada, pastor Marcelo. E é rápido, com muita pressa. Deus tem pressa em fazer. Aleluia. E já saiu agora um edito real. Já saiu agora uma convocação de Deus. Já saiu agora uma ordenança do Senhor. Aleluia. Com relação a este povo, com relação a esta igreja. E tem que ser cumprida. O Senhor dos exércitos determinou: quem pôs invalidará. Se a sua mão não expedida está, quem pôs fará voltar atrás. E o que Deus falou, irmão, tem que se cumprir, tem que se cumprir, tem que se cumprir, tem que se cumprir.
esse dia eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus na tua vida, quem pode impedir? Quem pode aniquilar? Quem pode frustrar? Quem pode frustrar o plano de Deus na tua vida, igreja? Nada pode frustrar, nada pode, aleluia, anular o que Deus tem sobre ti, o que Deus falou. E eu falo com toda clareza mais uma vez para a igreja: existe uma ordem de Deus. Deus manda no vento, para, no mar aquieta, está vendo assim? E obedece, até o vento, o mar obedece. Ele manda no vento, ele manda no mar, ele manda na terra. Alguém queria se rebelar quando abriu a terra, desceu. Alguém pensou que podia brincar com as coisas de Deus, pegou os utensílios sagrados, logo veio aquela mão, meio de pecado para si, pé, aleluia, ei, alguém pensa que pode alguma coisa, alguém pensa que é alguma coisa, alguém pensa que faz alguma coisa, mas quem é o dono dessa igreja é Deus, o dono dessa igreja é Jeová, o dono dessa igreja está vendo tudo, o dono dessa igreja é Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o que é, é o que era, é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Adore, que quando eu estou adorando, Deus está deliberando o seu cajado. Quando está entrou lá, o cajado de bondade e benevolência estava escrito sobre ela. E o rei falou assim: pode entrar, serva de Deus, hein? O cajado de benevolência e de bondade está escrito em Deus. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Eu vejo o pastor Marcelo. A vara de Arão ainda vai florescer. A vara de Arão ainda vai florescer. Deus escolheu Arão. Mas alguém pensou assim: é porque é parente de Moisés. Ele falou: não, escolhi Arão para a realização de um projeto. Será que tem alguém aí para ajudar Arão? Será que tem alguém para ajudar Arão aí? Eu vou deixar a igreja adorar porque já foi deliberado aqui. Aí quando terminar esse culto aí, depois alguém vai procurar o pastor. Pastor, se cumpriu projetos que estavam na gaveta, planos de muitos anos que foram esquecidos pelo homem, pelo poder judiciário, processos que já foram esquecidos, Deus tirando da gaveta e dizendo: é comigo, é eu que faço, deixa comigo, porque eu entrei na peleja, eu entrei na causa, eu entrei no negócio. Deus estava dizendo para alguém: deixa com ele, irmão, deixa com ele. Eu posso, meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus aqui tão grande, irmão. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Eu tenho liberdade para pregar aqui nesta noite. Alguém já entendeu aí? Alguém já compreendeu aí? Alguém já entendeu aí? Alguém já compreendeu aí? Alguém já compreendeu? Abaque a soterrai. Turgue a soterrai. Amantrio surgia. Isso, profeta. Seja a boca de Deus, profeta. Seja a boca de Deus, profeta. Tem dons, tem milagre, tem profecia, tem profecia, tem ação, tem ação. E no capítulo e o versículo número 93: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois ele tem me vivificado. Preceito significa princípios, lição, determinação. Capítulo 14, versículo 6, diz: vamos assim, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. No capítulo de número 14, versículo 27 de Provérbios, fala assim: o temor do Senhor é a fonte da vida, é a fonte da vida, é a fonte da vida. Amém. No versículo de número 14, versículo 1 do livro de João, Jesus é a vida, e nele está a vida, e a vida é a luz do mundo. Aí ele falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus, e ainda que esteja morto, viverá. Ele diz, capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, ainda viverá. Sabe o que eu entendo aqui, pastor? Os teus preceitos, ou seja, a tua determinação, a tua lição, ela me vivifica. Aleluia.
Ele está dizendo que Ele é vida, irmão. Ele é vida e vida com abundância. E onde Deus, alguém fala assim, mas é muito barulho. Mas aonde Deus está tem movimentação. Aonde Deus está tem ação. Aonde Jesus está, irmão, algo tem que acontecer. Nós não podemos nos conformar. Paulo fala, e não nos conformem com este mundo, mas transformemos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Nós estamos na zona de conforto, no conformismo. Cultos, vamos para os cultos, participamos dos trabalhos, vamos para a igreja e parece que não acontece nada, e parece que continua a mesma coisa, e parece que as coisas não vai, não desenvolvem, parece que está travado, parece que tem alguma coisa atrapalhando, impedindo, interferindo. Eu olho para algum crente, aleluia, e vejo aquela cara de morto, sem fé, sem esperança. Ele não crê mais, aleluia, ele não acredita mais no milagre de Deus. Mas nessa noite é noite de restauração. Essa noite é noite de restituição. É a noite de Deus avivar a alma de crente. Deus, Ele quer avivar a alma de alguém. Aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos. Não podemos nos conformar. Ele é vida, irmão. Se tem morte, ele dá vida. Ele dá vida, Ele faz crescer. Ele faz prosperar. Aleluia, Ele faz se viver, ainda que esteja morto. Ainda que o homem olhe e fale assim, não tem jeito, não tem mais solução. Esse aí não serve para nada. A sociedade não acredita, mas o Todo-Poderoso está chegando aí. Jesus disse, todo o poder foi me dado, nos céus e na terra. Ele é vida, Ele é vida. Levou e chamou, levou e chamou, levou e chamou. Todo espírito, eu quero profetizar, pastor Marcelo, todo espírito de depressão, de opressão, de opressão, que está atrapalhando o andamento na vida dos teus filhos e da tua filha, sai hoje, em nome de Jesus, porque Ele chegou. E quando Ele chega, irmão, a Bíblia diz que até a tristeza, na presença de Deus, ela salta de alegria. Aleluia. Se tem alguém triste aí, irmão, Ele vai te balançar, Ele vai te sacudir, Ele vai te pegar, Ele vai te renovar, e Ele vai colocar hoje força, ânimo, alegria no teu coração. Quem sabe tu não tem mais alegria, quem sabe tu não tem mais ânimo, porque a luta tem sido muito grande, mas a palavra de Deus é assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ele é vida aqui no ciclo da oração, Ele é vida. Meu irmão, se alguém falou que vai matar teu filho, mata não, porque Deus tem projeto na vida dele. Quem chegou foi a vida. Quem chegou foi a vida. Alguém falou, Senhor, o teu amigo Lázaro está morto. Jesus falou assim, Marta, aleluia, ainda que esteja morto em quarto dia, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é vida aí, Ele é vida aí. Ele é vida aí. Ele é vida. Tu chegou aqui nessa noite com o teu pensamento de querer parar, de querer desistir, de querer abandonar tudo. Dizer, Senhor, eu não quero mais saber esse negócio de igreja. Mas Deus hoje fala, você não vai parar não. Meu irmão, você não vai parar não. Você vai ficar na presença de Deus. Porque Deus tem projeto contigo. Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, Ele vai te fortalecer. Fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Ele é vida, Ele é vida. Deixa eu ver a vida, Ele é vida. Ele é vida, Ele é vida. Ele é vida aí no ciclo da oração. Ele é vida aqui no lugar. Ele é vida. Ele é vida aqui, Ele é vida lá. Ele é vida lá. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para dar vida. É vida com abundância. Recebe aí da parte de Deus agora. Recebe aí, ciclo da oração, da parte de Deus aí. Recebe aí da parte de Deus agora. Recebe vida agora. Deus está restaurando saúde de crente hoje. Olha aí, olha aí. Olha aí Deus restaurando aí. Oh, aleluia. Ei, mente depressiva vai embora. Pensamento maligno vai embora. Abate e retirada. Em nome de Jesus. Eu já quero parar por aqui, irmão. Em outra oportunidade eu venho concluir essa pregação. A pregação do pastor Marcelo. Eu quero convidar a igreja. E eu quero fazer uma oração. Mas eu quero fazer uma oração diferenciada. Eu já entendi, percebi e compreendi que Deus quer fazer algo aqui. Eu quero